Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Seja bem-vindo ao estudo bíblico desta quinta-feira, dia 11 de março do ano de 2021. Estamos aqui novamente, mais uma vez, transmitindo este estudo via online, através das nossas redes sociais, agora ao vivo no Facebook, e depois, um pouquinho mais tarde, você pode acessar também lá no YouTube. Boa noite aí, irmã Geisiane Azevedo. Deus abençoe a você, sua família, seu esposo, filhinho. Marquinho, boa noite. Lúcia, boa noite. Temos outros irmãos aí que estão conosco. Seu tempo aí de saudar uns aos outros. Depois nós vamos começando aqui o nosso estudo, Então, Deus abençoe. Vou dar aqui o meu boa noite para vocês aqui, em meu nome mesmo. Boa noite e sejam todos bem-vindos. Tá aí, muito bem. Ô Luz Marina, Deus abençoe. A Dulce Cleide, ô Dulce, Deus abençoe sua vida, sua casa também, viu? Vamos lá, vamos adorar o Senhor, vamos cantar. Hoje nós vamos cantar duas músicas apenas. Eu estou aqui com umas aftas bem no fundo da minha boca, lá descendo para a laringe. Tem me incomodado bastante. Hoje já falamos um pouquinho hoje à tarde, no momento de ceia, levada no lar. E agora com os irmãos aqui nós vamos cantar e temos um estudo ainda para a gente fazer junto, Deixa eu ir cumprimentando aqui enquanto isso. Elielson Rocha, boa noite, Elielson. Malvina, Gislaine Alves. Gislaine, Deus abençoe sua vida. Eliener, lá de Barra do Piraí, boa noite. Célia Regina Formagini, Deus abençoe sua vida, irmã. Muito bem. Malvina, dá um abração aí no esposo. Tá? A Eliane Heller? A Eliane, tá certo. Essa Eliane aqui não é a de Barra do Piraí. É que a de Barra do Piraí chega por aqui daqui a pouco. Na hora que ela aparecer, Eliane, um abraço, viu? É Heller, tá certo. A Eliette, muito bem. E dá um abraço no Valdir, tá, Malvina? Eu estava falando e parei aqui um pouquinho. Vamos lá, irmãos. Temos aqui algumas pessoas já conosco. Vamos fazer a leitura do Salmo 29. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, e a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros no Líbano. Ele faz saltar como bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. E a minha palavra aqui nesta noite para você é que a paz infinita, promissora, paz que nos faz caminhar com esperança, a paz de Cristo seja presente sobre a sua vida, e que esta promessa esteja acontecendo na sua casa, aí com você nesta hora. O Senhor que te abençoe com paz.
e somos chamados a adorar, a tributar ao Senhor a nossa adoração. Cumprimentando os irmãos que chegaram aqui, a Malta Terra, a Denise Muniz, o Valdir Fuli, a Cileia, Dona Cileia, presbítero Josias, um abraço também, e irmã Elaine César. Então, são esses irmãos que entraram aqui e nos cumprimentaram. Então, um abraço para os demais que estão aí quietinhos, só participando. Vamos adorar o Senhor em oração, em seguida com 2 cânticos. Pai, bendizemos o teu nome, louvamos o Senhor por aquilo que tu és. E te bendizemos por aquilo que tem feito por nós, por aquilo que realizou em Cristo Jesus em nosso favor. Damos-te graças porque o Senhor, antes da fundação do mundo, escolheu nos amar e com o seu amor nos envolveu de tal maneira que nos tornamos amados e filhos do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Pai, por Cristo Jesus demonstrar o seu amor na cruz por nós. E obrigado, Jesus, por mostrar este amor oferecendo a si mesmo em sacrifício em nosso lugar. Obrigado, Espírito Santo, que tem nos aperfeiçoado para que vivamos este amor, não apenas em conhecimento, mas em prática. Abençoa o teu povo, abençoa os irmãos que estão presentes aqui, guarda cada um deles no teu amor e envolva-os com a tua graça nesta hora. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar Doce Espírito. Ele está aqui, mas também Ele está aí, onde você está. Vamos lá.
Deus. Hoje o Carrom é com o Luiz, viu, gente? Está aqui nos ajudando também. Muito bem. Abra seu inário aí se você puder, ou acesse o seu inário se você estiver na TV, ou então corre lá, pega a sua Bíblia com o inário. É hora de nós cantarmos A Certeza do Crente. É o número 105 do nosso inário presbiteriano. Vamos lá, vamos adorar o Senhor com o cântico deste hino. Nós vamos falar hoje sobre as características do amor de Deus. Isso faz parte do atributo da bondade de Deus, que subdivide na questão do amor. Então, vamos falar um pouco mais. São 9 características desse amor. Falamos 3 na semana passada, vamos falar 3 nessa semana, e semana que vem nós encerramos essas 3 características do amor de Deus, né? As 9 no total. Então, fica ligado conosco, e este hino fala a respeito, não sei porquê, que Deus me amou. Eu sei que Ele me amou e que Ele te ama. E Ele tem um propósito de amor para realizar na minha vida e na sua. Amém? Você crê nisso? Então vamos cantar A Certeza do Crente. Só pode cantar o amor de Deus quem tem certeza, não é verdade? Então vamos lá. Eu tenho certeza que Deus me ama. Mesmo por conta dos meus pecados, a despeito daquilo que eu faço, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho certeza que Deus ama você, sendo você alvo do amor eletivo de Deus. Ele te ama, independente dos erros que você comete, mas Ele quer que o amor dele seja aperfeiçoado em você, seja aperfeiçoado em mim. E quando esse amor nos invade, Ele vai nos aperfeiçoando, de maneira que nós desfrutamos da presença do Senhor em amor. Quem já se sentiu amado pelo Senhor? Né? Então vamos cantar. Vamos lá. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso a dar a pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso a dar a pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se mal ou áureos dias vem até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para dar a pois o meu tesouro até o dia final. Bênção, glória a Deus.
nós podemos cantar este amor do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Um abraço aqui para Ildinha Cunha, minha mãe. Deixa eu ver quem chegou depois aqui. A Geni Silva, Deus abençoe também, Geni. Daniel Teixeira. Varzílio Mota, lá de São Paulo. Grande Varzílio, Deus abençoe sua vida, meu querido. Saudade de você, hein? Praticamente 2 anos quase, né, que a gente não se vê. O ano passado não teve a APECOM, será que esse ano tem a APECOM de novo? Né? A gente sempre se esbarrava aí pelo APECOM afora, nos encontramos em alguns outros lugares. Deus abençoe sua vida, Basílio, aí sua família, o Senhor te guarde, viu? Boa noite para você também. Presbítero Vanderlei Dutra, Deus abençoe, presbítero, muito bem. Então vamos lá, meus amados irmãos, nós estamos estudando a bondade de Deus, que é parte do atributo do Senhor. Na semana passada, nós falamos o nosso segundo estudo sobre a bondade de Deus. Primeiro nós começamos falando sobre a bondade de Deus revelada na criação. Semana passada falamos na bondade de Deus revelada em seu amor. E aí nós observamos que existem algumas causas do amor de Deus, as características deste amor. Nós vimos que Deus tem, o amor de Deus ele subdivide em 2 formas, que é o ad intra, que é o amor que a Trindade desenvolve entre si, e o ad extra, que é o amor que Deus tem por outras criaturas ou pelas criaturas criadas. Na semana passada nós vimos que como característica do amor de Deus, nós temos 3 evidências bíblicas a respeito do amor de Deus, que é o amor de Deus, ele se caracteriza como um amor de eleição, o amor que nos elegeu. Não havia nada em nós que merecesse a atenção e o amor de Deus, mas ele nos escolheu antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, versículo de número 5. Ele nos predestinou em amor. Nós vimos também semana passada que este amor eletivo, ele é um amor redentivo também, né? 1 de João capítulo 4, verso 10, mostra que Deus, ele nos redimiu por causa do amor com que nos amou. Então, o amor de Deus está sempre associado à redenção, e a cruz é a maior expressão do amor de Deus para conosco. Então, nós vimos alguns textos na semana passada, que inclusive o apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, né, do capítulo 5, do 5 até o versículo 10, mostrando que este amor redentivo era justamente por criaturas imerecedoras deste amor. É o amor que se envolve em redenção por alguém que não merecia, né? Por alguém que não deveria ser instrumento de amor, mas Deus escolheu, eletivamente nos escolheu em amor, e este amor em redenção, redentivo, ou seja, nos tirou de um estado precário, nos limpando e nos aperfeiçoando. Em terceiro lugar, nós vimos que este amor de Deus para conosco foi um amor sacrificial, ou seja, um amor que se deu, um amor que se colocou no nosso lugar. E o sacrifício é algo que alguém faz em favor do outro, sem que esse outro possa fazer algo para retribuir. Olha só que coisa interessante. Quando você faz algo por alguém, e você diz, eu estou me sacrificando para fazer isso por você, você tem que ter consciência de que você não pode exigir nada em troca, porque por mais que a pessoa que esteja recebendo e seja alvo do seu amor sacrificial, ela jamais poderá pagar o ato realizado pelo seu amor sacrificial. Então Deus nos amou de maneira sacrificial, e não somente no fato de enviar Jesus à cruz do Calvário, mas pelo fato de que o próprio Pai, ele se entristece, o próprio Pai sofre por conta do amor com que ele escolheu nos amar. Então, não é apenas Jesus que sofreu na cruz, o Pai também sofreu por conta de ver o próprio Filho, o único Filho, sendo levado à cruz e assumindo o lugar de indignos que éramos nós.
Então, quando a palavra nos fala lá que Jesus ele se deu em favor, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando diz lá que Jesus morreu em lugar do pecador, em meu lugar, como diz o apóstolo Paulo, ali esse em meu lugar significa em substituição. Essa preposição grega, uper, ela é justamente para dizer em substituição a algo. Então, quando Paulo fala em Gálatas 2:20, Paulo está dizendo que quando Jesus foi enviado à cruz e ele morreu em seu lugar, ele morreu em meu lugar, em nosso lugar, significa que este amor com que Jesus morreu por nós é justamente o amor do qual eu e você, Gálatas 2:20, perdão, acho que eu falei errado, né? Falei 4:20? Não, é o 2:20. Olha só que Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, se entregou em meu lugar. Tá bem? Então, fica aqui a nossa recapitulação do estudo da semana passada. Hoje, nós vamos dar continuidade dentro das características que podemos observar no amor de Deus. A primeira característica de hoje é que o amor de Deus é um amor que se preocupa. É um amor que está pronto para destinar esse sentimento em favor de alguém. É um amor que não se preocupa, é que procura, perdão. A dicção às vezes fica meia falha. E a cabeça pensa muito rápido. Então, o amor de Deus, a primeira característica, o amor de Deus é um amor que procura. Eu quero como base desta afirmativa usar o Evangelho de Lucas no capítulo de número 15. Lucas capítulo 15. Se você olhar o capítulo 15, ele vai traçar aqui uma história, 3 histórias na realidade. Ele vai falar a respeito de 3 parábolas para evidenciar o amor de Deus em busca daqueles que estão perdidos. Jesus começa falando a respeito da ovelha perdida. Ele fala que qual de vós que tendo... Vamos entender primeiro o contexto. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem eram os publicanos? E quando fala publicanos e pecadores, significa que essas duas classes já haviam sido excluídas pelos principais dos sacerdotes, pelos fariseus, os doutores da lei, aqueles que se diziam entendidos a respeito de Deus. E Jesus está justamente agora falando dessas 3 parábolas para exemplificar que aquele que estava perdido, ele é alvo do amor de Deus, o amor que procura. Então a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Qual dentre vós que tendo 100 ovelhas e uma se perder, quando chegar lá no final contar só tem 99, não deixa os 99 e vai em busca daquela que se perdeu? E aí com isso Jesus está dizendo que aquela que havia se perdido se tornou mais importante do que as 99 que agora já estavam seguras. E Jesus vai encerrar essa parábola dizendo que há maior júbilo no céu, versículo de número 7 de Lucas 15, há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em segunda parábola, Jesus fala da dracma perdida. Esta parábola da dracma perdida, a mulher perde uma moeda e ela então empenha todos os seus esforços para buscar esta moeda. E esta parábola ela começa a partir do versículo de número 8. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. E aí depois que ela encontrar a dracma, ela vai festejar com as suas vizinhas e dizendo: alegrem-se comigo, porque eu encontrei aquilo que eu tinha perdido. Percebeu que há duas questões já aqui que menciona que algo se perdeu e que alguém foi em busca do objeto perdido. O primeiro objeto é a ovelha, o segundo objeto é a dracma. Mas vamos continuar. Esta é a maior parábola agora do capítulo 15. É a parábola do filho pródigo. E o texto diz que o filho pródigo, então, ele sai da casa do seu pai, ele exige que o pai desse a ele os seus bens, e ele consome tudo, ele gasta toda a sua fortuna, e ele começa a passar fome. Ele havia se perdido, e o próprio pai, ele vai mencionar que esse filho que tinha ido embora, que era um filho indigno, que talvez não merecesse, mas esse filho que voltou, agora ele vai novamente na presença do pai. O verso 32, 24? 24 diz assim: olha, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas no versículo 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Interessante que as três parábolas falam de algo que se perdeu. Mas interessante maior ainda é ver que essa parábola, ela se torna crescente. Ela vai aumentando o grau do amor. A ovelha perdida mostra como Deus agiu com pecadores, alvos do seu amor que procura. O amor eletivo, o amor redentivo, o amor sacrificial, é o amor também que procura. Deus envia Jesus justamente para que, através do sacrifício na cruz, a demonstração maior do seu amor, a porta pudesse ser aberta, de maneira que os perdidos fossem encontrados. Então, interessante nós observarmos também que os três objetos perdidos não tinham consciência de que estavam perdidos. A ovelha não conseguia voltar para casa. A moeda não poderia, simplesmente é um objeto inanimado, ela não poderia se mostrar: oh, eu estou aqui, dar um sinal, reluzir. O filho, ele foi encontrado pelo próprio pai à distância, o viu, e ele voltando, e o pai o recebe. Mas interessante, não foi o filho que chega apenas. O texto da parábola diz que quando o pai, olha só, versículo de número 18. É isso mesmo, né? Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Palavras do filho. E falando: pai, pequei contra ti e tal. Olha só. Aí versículo 20. O pai, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos. 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda distante, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você percebeu que o filho, ele se mostrou distante, e ele vinha maltrapilho. Significa que não importa o estado em que você esteja, o amor de Deus não te vê na sujeira do seu pecado, não nos viu no lamaçal de pecado como nós estávamos, mas nos alcançou e na sua graça nos encontrou e nos trouxe ao encontro do Pai. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não necessitam de arrependimento. Você sabe como é que nós podemos aplicar isso para nós aqui hoje? Que assim como nós fomos alcançados por este amor, porque um dia ouvimos a palavra de Deus e ela veio de encontro ao nosso coração e ela nos motivou, eu e você precisamos ser instrumentos de Deus para proclamar este amor a fim de que outros perdidos sejam encontrados. Vamos caminhar?
o amor de Deus também, ele se revela de forma eterna. Então, o amor é eletivo, ele elegeu, redentivo, de redenção, é um amor sacrificial, porque Jesus se sacrificou e o Pai sacrificou a si mesmo no Filho por nós. Ele é um amor que nos procura. Ele não quer que caminhemos perdidos, mas que sejamos encontrados nele. Este amor é eterno. Talvez um dos versículos mais importantes para exemplificar esta dimensão de eternidade do amor de Deus está em Jeremias capítulo 31, versículo de número 3, que diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Deus está mostrando e ensinando ao profeta que o amor dos homens é breve e circunstancial. O amor dos homens muitas vezes pode ser um amor passageiro, um amor que não se sustenta eternamente. Mas o amor de Deus é diferente do nosso. E esta é uma grande diferença do amor de Deus, a qualidade do amor que Deus tem para conosco, um amor que não se deteriora, um amor que não se gasta, um amor que não se escassa, um amor que não acaba jamais. É um amor diferente do amor dos homens. Esse amor que Deus tem para conosco, ele é constante, ele é permanente, não se altera também, é um amor imutável. Não é, hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Por isso que nós, que somos cristãos reformados, nós defendemos e afirmamos biblicamente que não existe esse negócio, Deus, hoje eu estou na graça, amanhã eu pequei, estou fora da graça. Porque não depende do seu ato, meu amado, minha amada irmã. É o amor de Deus que nos sustenta, é o amor de Deus que nos ampara, é o amor de Deus que não faz com que nós sejamos novamente, caiamos novamente no estado de condenação eterna. Eu não estou dizendo que o amor de Deus não vai trazer sobre nós consequências do nosso pecado, até porque a própria palavra de Deus nos diz, e o próprio Senhor revela nas Escrituras, de que Ele nos ama, e porque Ele nos ama, muitas vezes Ele vai precisar nos corrigir. E correção não é algo que você diz assim, eu gosto de ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Por mais que isso vise o benefício da vida daquele que está sendo exortado, nós não gostamos. Ninguém gosta. Eu não gosto. Você também não gosta. Mas quantas vezes isso é necessário? Para quê? Para aprumarmos os nossos passos, para acertarmos a nossa caminhada. E quando Deus, Ele demonstra o seu amor por nós, o amor eterno, Ele não está dizendo assim, eu te amo, e com este amor eterno, é o amor que eu simplesmente vou tolerar você por conta dos seus pecados, né? Porque João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é somente porque Deus tolera os nossos pecados para nos dar a eternidade. Pelo contrário, isso é uma das características, ou dos benefícios do amor de Deus, é justamente essa questão. Os nossos pecados, eles, sim, Deus tolera a nossa rebeldia, não nos... vai nos extirpar da terra, não vai nos consumir por conta da sua ira, por causa do meu pecado, do seu pecado, mas por causa do amor com que nos amou. Muitas vezes o Senhor nos tolera, mas esse amor não é só nessa questão que se evidencia. Este amor, ele é cheio de fervor, desde antes do início, antes da fundação do mundo. E esse amor vai perdurar eternamente, de eternidade a eternidade. Não tem fim. É um amor eterno. Um amor eterno, eu te amei. O livro do profeta Oséias fala de um amor que
ultrapassa os limites de um entendimento. Você lembra lá como que está Oséias? Como que é a história? Você se lembra? Vou refrescar a sua memória então. Quando diz lá que Deus chega para o profeta e diz assim: olha, profeta, você vai se casar com Gomer, uma prostituta, e ela vai se prostituir com outros homens, ela vai se envolver com outros, e você vai tomar conhecimento disso. E aí você fica pensando assim: mas como que Deus vai fazer isso com o coitado do profeta? Mas era justamente para mostrar o amor com que Deus nos ama, um amor que é eterno, ele não desgasta, apesar da nossa infidelidade. E nós vamos lá no livro do profeta Oséias, quando mencionando a respeito desta meretriz, né, desta mulher prostituta com quem Oséias se casou, no verso de número 14, e agora mostrando, né, o amor de Deus evidenciado para com o povo de Israel, um povo rebelde, um povo que era infiel, que se envolvia com outros deuses, que tinham práticas carnais, era um povo que estava envolvido com coisas que eram desagradáveis ao Senhor, que eram afrontas, pecados que eram rejeitados, pecados que eram agressivos demais ao Senhor. Então o Senhor, no verso 14, no exemplo que ele dá a respeito de Oséias para com a sua mulher infiel, olha o que Deus diz para Israel: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhes: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de ouvir o sacrifício dos nossos lábios. E aí vai falar a respeito de que Deus, no seu amor, na sua bondade, versículo de número 4, eu curei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, florescerão como vide, a sua fama será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como cipreste verde, de mim se acha o teu fruto. Você sabe o que é isso, meu amado? É Deus nos amando acima daquilo que nós merecíamos. E louvado seja Deus por isso, que Ele não nos ama hoje por conta do nosso pecado, Ele nos expulsa do seu amor. Mas vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. Terceira parte de hoje. O amor de Deus, ele é imensurável, ou imenso, se você quiser entender assim, para ficar mais fácil para você gravar. Vou falar aqui os 6 que nós já estamos estudando, tá bom? Então vamos lá. O amor de eleição, o amor de redenção, o amor de sacrifício, o amor que procura, o amor que é eterno e o amor que é imensurável. O que é imensurável? É que não pode ser medido, é que não pode ser calculado, não existe formas de calcularmos o amor de Deus na ótica humana. Eu quero convidar você, que está em casa aqui, o Luiz está me acompanhando aqui, juntinho com o estudo bíblico. Eu penso que o Luiz fica aqui só filmando, não, ele está participando do estudo, viu? Me ajuda aqui com versículos. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 1. 1 de João 3:1, vai dizer assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus.
E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E olha só que interessante. João vai chamar os seus filhos da fé, os seus irmãos, de amados. Então, esse amor com que Deus nos ama, João ele começa aqui. Vede que qualquer amor? Não. Vede que grande amor. Somos amados. Somos amados de tal maneira que Deus nos amou, sendo nós ainda seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele nos amou a tal ponto de fazer com que os seus inimigos se tornassem os seus amigos, e os seus amigos são chamados de filhos. Agora lá no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 13, eu vou pedir o Luiz para ler para mim. Lá, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo de número 13. Muito bem, vamos lá. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, o amor com que Deus nos deu Jesus, nos fez nos tornarmos amigos. Éramos inimigos por natureza, mas por causa do amor de Deus revelado em Jesus, nós fomos transformados em amigos de Deus. E não somente amigos, mas agora como o próprio apóstolo João, que escreveu o Evangelho, que escreveu as cartas, ele diz assim: nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Pai, nós somos envolvidos por este amor que é imensurável. O apóstolo Paulo, quando ele menciona sobre esse grande amor, esse imenso amor, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5, Paulo menciona que esse amor com que Deus nos amou é amor grande, não é um amorzinho pequeno, é um amor grande. Olha só os versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha só, meus amados irmãos, o grande amor de Deus não mediu esforços para ir às profundezas do nosso pecado e nos resgatar de lá. Não pode medir. Mas eu quero ainda insistir um pouquinho sobre a questão dessa imensidão do amor de Deus. Paulo, já entendendo isso, gente, quando você pega essa linha de raciocínio de Paulo em Efésios, fica muito gostoso de você ler esse livro. A minha Bíblia aqui, o Luiz pode testemunhar para vocês, é a Bíblia que mais marca tem o livro, que mais marcas tem, é o livro de Paulo aos Efésios. Por quê? É um livro que eu leio constantemente, eu amo essa carta de Paulo aos Efésios. E quando a gente pega essa temática de Paulo, no capítulo 3, nós vamos ver versículo 17 até o verso 19, Paulo falando mais uma vez do amor de Deus para conosco. E aí Paulo, nesse amor de Deus, ele vai envolver o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Ele vai envolver tudo aquilo que ele já havia dito para os irmãos antes. Ele vai revelando isso aos poucos. E aí olha só o que diz o verso 17 até o 19. E assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados onde? Em amor. Que amor é esse? De Deus para conosco, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, só experimenta a plenitude de Deus quem compreende o amor de Deus para conosco, para com Ele. Aquele que compreende e que recebe um presente deste amor. Então, em poucas palavras, eu quero, caminhando para o nosso encerramento, destaca aqui 4 palavras que Paulo destaca nesse texto, que são características
deste grande amor com que Deus nos amou, nos quais eu e você devemos estar alicerçados neles. E aí Paulo vai usar 4 palavras: largura, comprimento, altura, profundidade. Então vamos pensar aqui, a largura, né? Aquilo que é largo, se vai ao longe. Esta largura é que este amor não se estendeu somente aos judeus. Esta largura nos alcançou. Gentios, que não somos parte da linhagem judaica, mas que fomos alcançados por este amor da graça do Pai. Então esse amor é largo, porque faz com que todos, judeus, gregos, bárbaros, cita, Paulo fala isso, ele diz que todos estão envolvidos com este amor de Deus. Não é somente os judeus, aqueles que fazem parte ali daquele povo seleto, daquela região lá de Israel, mas ele diz assim, são todos os judeus, todos os povos. E a palavra de Deus nos diz, quando lá em Apocalipse, a visão que João tem, a pergunta que ele faz é dizer assim, quem são esses vestidos de branco? De onde eles vêm? Ah, esses são lavados em Cristo, as vestiduras brancas, e procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, meus amados irmãos, é o amor na sua largura que nos alcançou. Mas Paulo diz que esse amor é largo, mas ele fala do comprimento, é que se estica, algo que está assim, que perde-se de vista, largo e comprido, que some aos nossos olhos, é uma extensão temporal, ou podemos dizer, uma extensão atemporal. Por quê? Porque esse amor não foi agora que Deus começou a te amar, não foi agora que Deus começou a amar o Luiz, não foi agora que Deus começou a amar o Márcio, não foi agora que Deus começou a amar a Geni Silva, não foi agora que começou a amar a Alessandra Amaral, a Dalva. Esse amor de Deus, ele já acontece muito antes da fundação do mundo, e ele vai de eternidade a eternidade. Então, a largura se estendeu a todos os povos. O comprimento, de eternidade a eternidade. Para você ter uma ideia de eternidade a eternidade, deixa eu ilustrar para você aqui algo muito interessante que eu li num livro, e que havia uma pergunta, e o autor estava tentando explicar a pergunta que foi feita a ele. Do tipo, pastor, nos explica o que é eternidade. E ele disse assim, pensemos que a eternidade seja a seguinte, que um beija-flor, apenas um beija-flor, com o seu bico pequenininho, pegasse um grão de areia do deserto do Saara e transportasse esse grão de areia para qualquer outro lugar do mundo. E ele voltasse e fizesse isso com todos os grãos de areia do deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, e transportasse todos os grãos para um lugar diferente. Ele disse assim, quando o beija-flor terminasse o último grão desta areia, ele ainda não chegou perto do que é eternidade. A nossa mente não pode imaginar isso. É incalculável o comprimento, a extensão desse amor com que Deus nos amou. E em terceira palavra que Paulo usa, a altura. E aí agora nós olhamos lá para o texto da palavra de Deus, quando Paulo começa a sua carta aos Efésios, que é justamente que a altura com que Deus nos ama atinge as regiões celestiais em Cristo. Nos faz com que nos assentemos nos lugares celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós chegaremos à plenitude e à estatura de Cristo. Com Ele nós vamos reinar, com Ele nós vamos nos assentar. E aí, se você lembrar, Abacuque capítulo 3, o verso 19, diz que Deus fará com que nós andemos em lugares altos, por causa do amor com que Ele nos ama, meus amados irmãos. Então, a largura
se estendeu a todos. Cumprimento de eternidade a eternidade. O amor não é interrompido. A altura, até as alturas celestiais, em Cristo Jesus. E em quarto lugar, quando Paulo fala do amor, ele diz assim, profundidade. Talvez aqui uma referência do nosso estado de morte, do lugar onde nós nos encontrávamos sem Cristo. Como Paulo afirma no capítulo 2 de Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Morto está em regiões profundas, em trevas, em abismo. Nós estávamos em abismos de pecado, profundezas da morte, no fundo do poço. E Ele nos achou, Ele nos buscou, e Ele nos trouxe para a sua presença. Porque este amor com que Ele nos ama é um amor imensurável, é grande, é eterno, é um amor que nos procura. Portanto, se você quer experimentar o amor de Deus, fazemos um convite para você. Segunda Igreja Presbiteriana, domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, domingo às 19 horas, segunda um programa na rádio, terça lives com o Reverendo Irineu, quarta lives das congregações com o Reverendo Irineu. E procure viver uma vida experimentando este amor. Na semana que vem nós vamos fechar as características do amor de Deus, mas vamos fazer uma aplicação bem prática para nós. Eu queria que você participasse conosco, tá bem? Obrigado pela sua presença, a todos os irmãos que apareceram por aqui, a Dora, a Rosângela Pedrosa, deixa eu ver quem mais, a irmã Edna Supimpa, deixa eu ver se vem mais alguém por aqui, a Dalva nós já falamos, a Cida Mendes. Muito bem, são esses irmãos, aproximadamente aí 30 pessoas conosco. Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua presença aqui, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre vós o seu rosto, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz. E que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam sobre ti, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, obrigado. Grande abraço.